densa devoradora do vulcão indócil sob a irremediável impossibilidade de se expandir. Este, pois, era o panorama doméstico do meu amigo de Maria e Sequeira de Barbedo quando, finalmente, raiou o dia dos esponsais de Nossa Esmeralda e com o Dr. Bento José da Souza Gonçalves. Oh! Quantos anos se passaram desde então! Mas, ainda assim, contemplando-os nos dias atuais, felizes e sorridentes na fruição de uma existência nova, onde as provações expiatórias não intervêm, porventura ainda mais docemente conchegados ao ver o sentimento de amor que enlaça suas almas, ambos a se desdobrarem em lides abençoadas de trabalho útil e amor ao próximo nas eras da terceira revelação. Não me posso inibir a lembrança da forte emoção que também experimentei naquela tarde festiva do dia 24 de junho de 1884, ao ver a Esmeralda envolvida nos seus amplos vestidos de cetim branco, a fronte linda de Madonna ornamentada de mimosas flores de laranjeiras e véus diáfanos estirados quais vaporizações maculadas, chegando ao altar férico da própria capela da fazenda pelo braço do pai, a fim de se unir em sacrossantos laços matrimoniais ao homem bem amado pelo seu coração. Nessa tarde, também eu senti lágrimas umedecerem minhas pálpebras, enquanto indefinível travo de angústia me resfriava o ser até os recôncavos da alma, alertadas que ficaram as minhas faculdades psíquicas por súbitos e insuportáveis pressentimentos. Contemplei a luz sugestiva das tochas e ao evolado incenso sutil, enquanto, do coro, cânticos enternecidos se elevavam em hosanas ao excelso, aos sons maviosos do harmônio. Observei o ativo comendador Siqueira de Barbedo desfazer-se em lágrimas beijando os véus níveis que recobriam sua filha, enquanto o sacerdote abençoava a união. Vi o doutor Queiroz grave e quedo ao lado da esposa chorosa, como diante de um ataúde que seria para sempre. E surpreendi, vagamente apavorado, Severina Soares fitando os noivos com olhares flamejantes de ódio e inveja, enquanto abraçava a filha sufocada em pranto. E a mim mesmo interroguei, apreensivo, que sombria torrente de presságios angustiantes se alastra por aqui, ó meu Deus! Invadindo corações antes reunidos para um ato solene de verdadeiro júbilo. O solar, porém, regurgitava de convidados provindos da corte como das circunvizinhanças. Decorado com intraduzível bom gosto, dir-se-ia antes encantador refúgio apropriado aos folguedos feéricos das musas do Olimpo. Os apartamentos de Esmeralda, justamente localizados no corpo central do edifício construído em I, era o que de mais belo e harmonioso meus olhos já haviam contemplado. Pelos pátios, desde o entardecer a escravatura se divertia sem constrangimentos, porquanto a formosa desposada lhe concedera feriado em todo o dia, e plena liberdade, oferecendo ainda indumentária condigna, farta mesa de comestíveis variados, nos pátios internos, e barris de bom vinho que eram alegremente esgotados, e à noite, enquanto nos nobres salões da Casa Grande dançavam os convidados ao som de duas magníficas orquestras, rodopiando ao encantamento das valsas ou saltitando ao vibrar de uma polca, sorridentes ante as surpresas da quadrilha sempre bem-vinda, pelos pátios os escravos se desdobravam em entusiasmos não menos febricitantes, ao som das suas violas ou ao bater monótono, mas sugestivo, do cachambu, enquanto, com entonações ora dolentes e docemente magoadas, ora festivas e alacres, cantavam ternas nenes a linda sinhazinha, pulavam e dançavam recordando antigos costumes da sua tribo distante, choravam ou bendiziam num vozerio em que depunham toda sua ternura por aquela que era como expressão celeste em suas vidas. Aqui, organizavam rodas e tiravam o desafio, cada um empenhado em melhor exaltar os dons da querida sinhazinha que se casava. Acolá, era Cassiano Sebastião que cantava em voz rude belas canções da época, misturando seus escravos quando já era liberto o traço. Mais além, um grupo de negras já encanecidas, mas alegres até ao delírio, porquanto o bom vinho lhes entontecera o cérebro,
não sabendo mais o que fazer a fim de exaltar a mimosa menina que tinham visto nascer e agora viam casar, já roucas e exaustas batiam palmas cadenciadas em admirável ritmo, voltando-se para a esquerda e a direita, tecendo meia roda, e, em algazarra ensurdecedora, cantavam a guisa de saudação por elas próprias inventada no momento, conforme lhes permitia o meio linguajar de que dispunham. Sinhazinha hoje casou, neste dia de São João. Para benzer o casamento veio o santo de balão. Sim, o velho está contente, a negrada bebe vinho. Canta e ri Santa Maria, Sinhazinha fez o seu ninho. O noivo de Sinhazinha, quem o trouxe foi São João, em o Bento, sim senhor. Para ele também benção. E tão bárbara e singela homenagem seria, certamente, das mais leais e enternecedoras de quantas, naquela noite auspiciosa, o feliz casal de noivos recebera. Entre mentes, sucederam-se nos salões da Casa Grande danças bem portuguesas, levadas a efeito por amigos e compatriotas de Barbedo em honra àqueles que, filhos de portugueses, haviam crescido e se educado em Portugal, conquanto nascidos no Brasil. Fados e cançonetas seletas de Coimbra, amoráveis canções do Minho ou das vilas do Ribatejo, formosas toadas de feitos bem lusitanos, assim as danças dos quatro cantos de Portugal, tudo desfilou ali pelo correr da noite, aos olhos enternecidos de Esmeralda e Bento José, que se emocionavam às ternas reminiscências dos encantadores costumes do formoso rincão onde se iniciara o romance dos seus corações, cujo glorioso pináculo seria aquela deliciosa festa. E tal foi o entusiasmo dos bons lusitanos recordando, saudosos até as lágrimas, as suas pitorescas aldeias distantes, mas jamais esquecidas, que a própria desposada houve de satisfazer-lhes o capricho das saudades cantando escolhidos números do folclore de Portugal, no que era exímia. E o próprio comendador como o grave doutor Queiroz houveram por bem abandonar a sisudez da cerimônia fidalgada para se misturarem aos alegres pares que lembravam as belas festanças das aldeias natais com suas danças típicas. Feliz e comovida ante tudo que a rodeava, a encantadora noiva não se negou a mostrar-se em seus lindos trajes aos seus queridos servidores negros, descendo aos pátios, ternamente enlaçada pelo braço de Bentinho, a fim de receber de perto as homenagens de que era alvo. E foi bem certo que ambos se divertiram e enterneceram até os recessos da alma, presenciando a sinceridade externada daqueles corações incultos, mas leais. Porém, bondosa e vigilante, fizera recolher aqueles que se mostravam deprimidos pelos excessos do vinho, e, rindo-se com o noivo, sem constrangimentos, descobrira Anaculeto engravatado e bem calçado, exangue ao lado de um barril de vinho, já em estado de completa embriaguez, mas ainda com forças para erguer o vasilhame, despejar o vinho sobre si mesmo, sem tato para encontrar a própria boca, e repetir, quase ininteligivelmente, a saudação que desde manhã cedo não cessava de fazer aquela quem outrora carregara nos braços. Viva Sinhazinha! Viva Inho Bentinho! E tudo indicava que nova etapa de alcandoradas venturas raiar para o solar de Santa Maria nesse dia aprazível de São João. Todavia, assim não foi. Fim da segunda parte. Terceira parte. A tragédia. Capítulo 1. Prenúncios funestos. Quem sabe se, descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe se, nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se não vos escapou alguma palavra injuriosa. Se procedestes com toda a moderação necessária. 2 meses depois do auspicioso enlace, o doutor Queiroz e sua esposa despediram-se, lacrimosos, da neta querida, a fim de regressarem à Europa, de onde se achavam ausentes havia mais de um ano. Barbedo, que, havia cerca de 3 anos, não visitava o berço natal, acompanhou o sogro,
levando consigo a esposa exultante e feliz diante desse novo triunfo. Quanto a Ana Maria, cuja educação ainda ficava muito a desejar, retornara ao internato enquanto a mãe viajava, empenhando-se o padrasto, no momento, em lhe proporcionar a melhor educação possível, o que seria novo estímulo para Severina presumir para muito próximo a realização do seu fagueiro ideal materno. A reunião do nome opulento dos Barbedos, a assinatura obscura e humilhada de Ana Maria, por uma legítima adoção de seu marido em favor desta. Não obstante, um observador atento surpreenderia no âmago de Antônio de Maria tácito constrangimento a oprimir-lhe o peito, em virtude do seu novo estado, pois o certo era que, a despeito da conformidade que se esforçava em demonstrar, intimamente o rico senhor se confessava desgostoso consigo próprio por haver anuído as ponderações da filha, unindo-se para sempre a uma mulher a quem verdadeiramente não amava. Todavia, calcava nas profundezas do ser as repugnâncias que tão acremente o perseguiam, esforçando-se diariamente por bem cumprir os deveres de esposo e chefe, procurando honrar e elevar em consideração e estima aquela que partilhava o seu nome. E, no intuito de elevar o grau da sua educação, proporcionando-lhe meio de convivência em centros mais civilizados, deliberara viajar enquanto Esmeralda, felicíssima ao lado do esposo, ficaria coberto das hostilidades ou dissabores que a presença de Severina e sua filha porventura acarretassem. Assim foi que cerca de 1 ano e meio transcorreram, durante os quais a linda desposada dir-se-ia flutuar entre os sonhos de inefáveis venturas, tornando a própria existência, como a daquele a quem amava, repleta de legítimas blandícias, a tudo presidindo com os encantos que de si mesma irradiavam. Sob sua direção a fazenda prosseguira próspera e alentada pelo advento de novos progressos, apesar das agitações abolicionistas se multiplicarem. Outras propriedades, porém, decaíam pela displicência dos fazendeiros e mesmo pelo temor deles à frente da ameaça de libertação geral. Em sua fazenda, a escravatura, dócil e reconhecida pela sua atraente bondade, laborava em torno dela, alegre por ajudá-la e reconhecê-la satisfeita com os seus esforços por bem servi-la. Muitas vezes refugiei-me, por esse tempo, das preocupações intensas da vida na capital, no ambiente paradisíaco do solar de Santa Maria, onde Esmeralda e Bentinho imprimiam tão acentuado tom de arte e beleza, que me levava a refletir em que essas duas almas se teriam unido sob os beneplácitos divinos para a felicidade dos mortais que a seu lado fluíssem a dita de viver. Jamais se pôde esfumar de minhas recordações os suaves dias do verão daquele mesmo ano de 1884 que ali passei, os serões da noite, no salão de recepções da nobre residência, durante os quais minha afilhada e seu esposo proporcionavam aos comensais horas inesquecíveis de seleto entretenimento, homenageando-os com a boa música que ambos sabiam executar ou com a palestra lúcida que desenvolviam em torno de qualquer assunto. Durante aquele mesmo tempo, por uma tarde em que visitava sua biblioteca, localizada no último andar dos apartamentos por ela habitados, com vistas para o pitoresco terraço, dependência entrevista pelo leitor na primeira parte destas narrativas ali encontrei, surpreendido, a segunda edição das obras completas de Allan Kardec, a Esmeralda ofertadas pela família de Cesarini, com expressiva dedicatória. Curioso, interroguei-a, confessando-me ela, só então, que desde os dias escolares se convertera à fé espírita, orientada pelos senhores de Cesarini, e que em suas inabaláveis convicções era que se firmava o segredo da singular serenidade, da felicidade sem jaças e alegria de viver e progredir que se irradiavam de toda a sua personalidade, acrescentando que seu avô igualmente se passara para as hostes kardecianas atraído pela singular magia destacada da encantadora ciência que eleva a alma humana no conceito de si mesma, afinando-a pelo diapasão do bem. Limitei-me a sorrir, admirando em minha afilhada a lucidez mental que lhe permitia, em tão verdes anos,
a ter-se com as mais transcendentes elucubrações que as preocupações humanas poderão defrontar. Entre mentes intensificavam-se as lutas abolicionistas e o Dr. Souza Gonçalves dividia-se afanosamente entre os próprios deveres profissionais e aquelas demaches, comparecendo a reuniões de clubes democráticos onde seu verbo inflamado e brilhante explodia por entre os próprios arrebatamentos de idealista ardoroso e entre o entusiasmo coletivo que lhe não regateava aplausos e colaboração. Republicano fervoroso, batia-se igualmente pela mudança do regime, frequentemente viajando para a corte e para as províncias de São Paulo, Minas Gerais e até da Bahia e de Pernambuco, a serviço da propaganda dos ideais que também eram os da maioria dos brasileiros. Esmeralda admirava até a veneração o caráter vigoroso e intrépido do marido, aplaudindo com ardor e incentivos sempre novos suas atuações patrióticas. E porque o entendesse abnegado e desprendido em suas nobres lides, favorecia os clubes de que fazia ele parte com generosas quantias em dinheiro, dadivosas ou de empréstimos legais, tributos, afirmava ela, bondosa, com que auxiliaria a humanitária causa da abolição. Não obstante, jamais cessava de recomendar ao esposo cautela e prudência nas expansões, porquanto não ignoravam ambos que ferazes inimizades adquiria-lhe diariamente, entre as classes conservadoras e os produtores agrícolas das circunvizinhanças, os quais não desprezavam ensejos de combatê-lo e ameaçá-lo com represálias e vinganças, dada a incrementação que suas desassombradas atuações forneciam às ideias vigentes no país. E assim decorria a vida do casal, entre afetuosidades e peripécias muito sociais ao sabor de ambos, quando Barbedo, ainda em Portugal, recebe duas cartas consideradas assaz importantes pelos seus conceitos, as quais decidiram seu retorno precipitado ao Brasil. A primeira fora expedida pelo seu procurador no Rio de Janeiro, advogado conservador intransigente, e traduzia entre outros assuntos de geral importância esta grave acusação. O genro de Veza exorbita dos direitos de opinar sobre as melindrosas questões políticos sociais e malquista-se com todos os nobres e honrados proprietários da província, dificultando as negociações com os produtos de Santa Maria e tornando o respeitável solar de vossos maiores no estranhável reduto de abolicionistas e republicanos, o que há feito com que dali desertem os verdadeiros amigos e sustentáculos fiéis não apenas da coroa como da própria prosperidade financeira do país. Dir-se-ia dementado o Sr. Dr. Souza Gonçalves, tanto defende ele a raça africana e apregoa as ideias da gentalha democrática pelos clubes e teatros, durante os comícios que se tornam famosos por aqui, e até em praça pública, como qualquer arruaceiro irresponsável. E, o que é pior, nos próprios salões de Santa Maria, onde a filha de Veza a tudo assiste indefensa, sem se moderar ele nos arremessos impatrióticos sequer para examinar o desastre que para o Brasil representará a abolição da escravatura em massa e repentinamente, tal como desejam, ele e seus comparsas. Em X tornou-se malquisto e mesmo odiado. E não me surpreenderei, se, ao seu regresso, não mais houver um só escravo nas senzalas de Santa Maria. A segunda era de Ana Maria para sua mãe assinalava esta malévola insinuação, a qual, confrontada com os arrazoados do procurador, teve o poder de criar em Barbedo apreensões penosas, as quais a esposa soube alinhavar, fiel à antiga amargura contra o jovem advogado. Passei parte das férias em Santa Maria, mas tais são os excessos que ali se observam que retornei sem demora ao internato. Toda a sociedade de X comenta que o Sr. Dr. Bento José deturpa o patrimônio de Esmeralda, dele se valendo para o incremento dos excessos políticos que vem praticando, confirmando-se, destarte, a antiga murmuração de que apenas visando a largos interesses pecuniários se uniu ele a Esmeralda. Realmente, minha querida mãe, compadeço-me da pobre senhora. Ele abandona na solidão da fazenda, entre escravos rudes e capatazes incivis durante consecutivas etapas,
aprazendo-se regaladamente pelas províncias mais brilhantes, como São Paulo, Minas Gerais e Bahia, dando-se ao luxo de existência afidalgada quando sabemos que já depredou quanto possuía, apenas lhe restando o mísero diploma de advogado. Comenta-se mesmo que nossa querida Esmeralda vem empenhando muitas de suas joias particulares, a fim de lhe satisfazer os torpes caprichos, sem que meu padrinho comendador o saiba. Aliás, não há por aqui quem ignore que, pelos clubes que há fundado por toda parte é que o arrastam as aventuras, o jogo, sua antiga paixão, campeia sem constrangimentos, frequentado por elementos democráticos do mais inferior nível social, acobertados sob desculpas políticas e patrióticas. Uma vez em Santa Maria, dando-se a minuciosas averiguações, o altivo titular, se não conseguiu integralmente capacitar-se da veracidade da dupla acusação, certificou-se, no entanto, de que expressões bem reais existiam em ambas. Todavia, assediado por mil queixas e comentários que de todos os lados surgiam e lhe perturbavam a mente, não conseguira suficiente isenção de ânimo a fim de ponderar que nem por tudo quanto os detratores apontavam poderia Bento José tornar-se responsável, e que, se efetivamente em Santa Maria se realizavam reuniões frequentes, de caráter abolicionista e republicano, seriam antes autorizadas pela própria Esmeralda, que para tanto fornecia o consentimento como o próprio valor pessoal, e mais que, se pelos clubes fundados pelo jovem abolicionista seriam praticadas inconveniências como o jogo, aquele, todavia tanto não se permitia, assoberbado que se sentia com responsabilidades insuperáveis, enquanto que, se viajava com frequência, seria porque a tal se via impelido pela causa que abraçara, entendendo que a redenção de uma raça bem valia a ausência de alguns poucos dias ou meses entre dois esposos que fielmente se amavam. Contrariado e displicente, entendeu-se Barbedo acremente com o genro, concitando-o a abandonar em meio à missão que se impusera, advertindo-o ainda sobre os desgostos que suas atuações lhe haviam acarretado. Mas Bentinho, que lealmente estimava o sogro, tentou levá-lo à compreensão da impossibilidade de se deter nas expansões que se permitia a prol dos próprios ideais, afiançando-lhe, no entanto, a deliberação de transferir-se para a corte com a esposa, a fim de que seus movimentos políticos sociais não entravassem o bom seguimento dos interesses de Santa Maria. Chamada a opinar, minha afilhada conciliou a situação, esclarecendo-a, atendendo outrossim às solicitações do pai, que não desejava vê-la afastar-se de seu lado agora que retornara de tão longa viagem e convencendo o esposo a necessidade de relevar a situação por amor a ela própria. Ambos, no entanto, ignoravam as maldosas insinuações das missivas expedidas para Portugal, e, daquela data em diante, conquanto serenado em suas anteriores preocupações, meu pobre compadre passou a nutrir pelo genro surdas prevenções, desconfianças a custos sopitadas. Cerca de 2 meses após o regresso da Europa, uma noite, preocupada e inquieta ante as atitudes pouco animadoras do marido em torno da proteção à sua filha, Severina interpelou quanto às promessas que, durante a viagem, sobre o mesmo assunto lhe fizera, isto é, a decantada filiação de Ana Maria, pois a jovem, que ultrapassara já as 21 primaveras, retraía-se visivelmente em face de questões sentimentais, receando humilhações pela ilegitimidade do próprio nascimento. Ora, Barbedo que, realmente, prometera à esposa interessar-se pela satisfação do melindroso anelo das duas senhoras tão depressa chegasse ao Brasil, disse-e agora furtar-se a entendimentos incômodos pertinentes ao caso, frente à inexcedível aventura de que se sentia invadir com a fagueira notícia de que dentro de algum tempo Esmeralda lhe daria um neto, para orgulho e alegria de sua velhice. Encontravam-se os esposos, pois, a sós nos próprios aposentos particulares, a coberto da possibilidade de serem surpreendidos pelos demais habitantes da casa. Ouvindo,
como sempre, mal-humorado, os exigentes arrazoados da companheira que, passados os primeiros tempos do matrimônio, voltar às insídias de antigas reclamações, respondeu-lhe o comendador, rude e acabrunhado. Deixai-me em paz, senhora, por quem sois? Sinto-me fatigado, preciso repousar. Mas, meu querido amigo, se jamais te dispões a entendimentos em torno do urgente caso da perfiliação de Ana, quando se realizará então um importante evento? Por aí deverias compreender, minha querida senhora, o meu nenhum desejo de fazer-me de pai de uma filha que já encontrei em vossa companhia quando pela primeira vez vos avistei. Porventura não entendestes ainda que, se eu desejasse dar um nome a vossa filha, tê-lo-ia feito durante sua infância, sem que precisasseis apoquentar-me nestas condições? Barbedo. Por Deus, peço-te. Não repitas tais insultos. Insultos. Dizeis insultos. Pois onde se acham eles, ó minha cara senhora? Existirão insultos em só lembrar-vos de que não sou o pai da vossa filha, para que ela se ponha por aí usar o meu nome, desfrutando das regalias que tal direito lhe conferirá, e que será a mim muito vexatória tal situação, quando, afinal de contas, possuo uma filha, que é bem o meu sangue, filha herdeira, a quem terei de dar satisfações, um genro, a quem deverei oferecer exemplos de honradez, a fim de que assim mesmo não proceda para com a minha filha, e que em breve terei um neto, cujo futuro igualmente precisarei prover, uma vez que o pai nada possui e vive a desdobrar-se em idealismos para o bem dos negros, sem nele próprio pensar. Francamente, senhora Severina, admira-me como ainda não compreendestes também os meus arrazoados. Recusa-te, pois, a conceder-me a graça, mesmo a esmola, que de joelhos minha alma te solicita, de permitir a minha filha, criada sob o teu teto desde pequenita, a tratar-te de pai e como tal reconhecendo-te, visto que foi a ti o único a quem realmente teve como protetor e chefe, o direito de ser respeitada e poder casar-se com um homem honrado e bem posto na sociedade. Não só me recuso como até vos solicito, minha senhora, que não toqueis jamais no desagradável assunto. Pois se não conseguir a menina unir-se a algum varão honrado, que o faça um qualquer, mesmo desonrado, tal qual o pai que vós lhe destes. Porquanto já estará habituada aos tais. Vossa facundia maternal irrita-me, ficai certa. Porventura pensáveis no futuro de vossa filha quando, no Recife, vos abandonastes aos desmandos em que vos encontrei sossobrada. Senhor Barbedo, bradou a pobre mulher ante a truculência dos remoques do esposo, desesperada por atingida no mais profundo do seu amor próprio. Lembra-te de que sou tua mulher legítima à face de Deus e dos homens. Que Ana é tua enteada e vive sob o teu teto. E que indigno será também para ti mesmo se ela, casando-se, não puder apresentar ao seu noivo senão um nome humilhado e a paternidade ilegítima que sua infeliz mãe lhe pode oferecer. Pois então, senhora, que ela professe e se torne freira. Porquanto o nome honrado do Sequeira de Barbedo não acobertará jamais filhos espúrios de quem quer que seja. Ó! Cala-te, maldito! 100 vezes maldito! Orgulhoso e ingrato! Por que, pois, me deste tu teu próprio nome? Porque Esmeralda, bondosa e pura como um anjo, me mandou fazê-lo, ameaçando-me com sua volta para Portugal, se eu não fizesse. Apelarei para os mesmos sentimentos dela em favor de Ana. O comendador, porém, que já se encontrava estirado no leito, levantou-se pachorrentamente, compôs-se com o elegante roupão que habitualmente usava, serviu-se do inseparável cachimbo, e, voltando-se para a atribulada esposa, em atitude de intraduzível desprezo, culminou a desacisada série de inconveniências com este golpe certeiro que a ele próprio, mais do que a ninguém, deveria bater, tentar. E passareis pela decepção de compreender que nem a minha própria filha desta vez atenderei. Compreendo-vos bem, senhora Severina.
Quereis para o vosso rebento os mesmos direitos de nascimento e de fortuna que possui a Esmeralda. Desiludi-vos, porém, de uma vez para sempre. Minha filha é a única proprietária em Santa Maria e minha única herdeira. Antes de nos unirmos em matrimônio, passei para o nome dela todos os meus bens, sendo eu apenas mero usufrutuário. Nada possuo, pois, nem possuirei, a não ser por morte dela. Vós nada possuís. Vossa filha nada possuirá jamais. Disse-o e saiu, procurando outro aposento a fim de conseguir passar serenamente o resto da noite, como invariavelmente sucedia durante as desagradáveis ocorrências. Disse-o, porém, inadvertidamente, no ardor colérico da discussão, não aquilatando da gravidade da assertiva proferida e tampouco da inconveniência do ultraje lançado àquela que se sentia ludibriada nos sagrados direitos de que se julgava ou realmente era credora, e negando-se a razão de que se ele próprio era pai a sua filha amava até a idolatria e ao sacrifício. Severina, por sua vez, era mãe, e para o produto amado do seu próprio ser, ao qual considerava mártir da situação, igualmente quereria todas as primícias do céu e da terra. A surpresa estacou nos lábios da infeliz mulher a torrente de reprovações e amarguras que do seu coração afluíram entre revoltas. O estupor de ouvi-lo vedou-lhe o dom da palavra. Seus olhos se dilataram, a boca entreabriu-se num esgar de assombro, o coração se constringiu ante a suprema, cruel decepção que atingia com o sabor amargo da mais revoltante humilhação. Num instante, vendo-o desaparecer na porta, que ele bateu com força, raivoso, ela aquilatou da intensidade do mal que derruía suas mais caras esperanças, arrasadas pelo férreo preconceito daquele homem indomável, orgulhoso e intransigente, que adornava o próprio nome com a evocação do nome de uma soberana. Compreendeu, finalmente, que jamais fora por ele amada. Que, em seu coração, ela passara qual sombra anônima, apenas suportada pela sua qualidade de varão que jamais se impressionara com as efervescências do indestrutível afeto que tanto lhe desejara inspirar. Ela, no entanto, amara-o com ânsias da mais veemente paixão, porfiando por destruir nas próprias cogitações a ideia de que seria tão somente útil a si mesma. Lutou sempre contra a humilhação que do seu trato indiferente sofria e contra a superioridade, que lhe reconhecia, mas que ele não se esquecia de ostentar na sua presença. Insuportável decepção abateu-a, enquanto, inconsolável, o coração, exausto de lutar por um bem inatingível, segredou-lhe nos recônditos mentais, dando acesso a torpes sentimentos de ódio e revolta. Será inútil continuar lutando. Curva-te, desgraçada, ao fel que te apresentam. Ó, Barbedo! Barbedo! Cruel e orgulhoso coração a quem tanto amei. Como poderei ferir-te, desgraçar-te, homem sem compaixão? Que hei de fazer, que hei de fazer para ver-te sofrer? Atirou-se ao leito, rebocando entre convulsões de perfeita obsidiada pelas forças utrizes do mal, rasgando travesseiros e lençóis entre os dentes, abafando gritos selvagens de desesperos e loucura, desgrenhando-se, batendo-se e blasfemando qual réprobe entre as raivas do invisível, imprecando e ultrajando entre ondas afogueadas de satânica demência, quais se prelúdios obsessores vibrassem nas sutilezas do seu ser psíquico. E pela manhã, quando a filha entrou no quarto, servindo-lhe o café que uma escrava trouxera, encontrou ainda soluçante, as mãos crispadas sob os cobertores, olhos pisados pela insônia, rancorosa e predisposta a se curvar ante as injunções malévolas que do invisível corriam fortalecendo-lhe os pensamentos em afinidade com as trevas. Pelos dias decorrentes, porém, parecera serenar, voltando à rotina da vida conjugal. Não demonstrara mesmo a menor sombra de agastamento ao esposo. Dispensava-lhe, ao contrário, o mesmo trato amoroso, o mesmo sorriso enternecido e apaixonado.
e parecerá docilmente resignada à humilhante situação que para ela como para si próprio o marido criara com a transferência da fortuna em favor da filha, fato realmente consumado por aquele, mas do qual esta não fora informada ainda, ignorando-o, portanto, completamente. Não obstante, no recesso de sua alma inconformada, o ódio se acendera irremediavelmente, levando-o ao absurdo de raciocinar que Esmeralda fizera a desdita de Ana Maria muitas vezes. Arrebatara-lhe Bentinho, lançando luto e desilusão sentimental e morredoura em seu ardente coração, contornara e remover a possibilidade de ser esta bem querida pelo padrasto e de sua magnanimidade merecer proteção condigna, incapaz de reconhecer que a moça, alheia aos acontecimentos, absolutamente não influíra nas resoluções paternas. Feraz sentimento de ódio, pois, pela indefensa jovem, que nela antes supunha amiga leal, tanto mais sinistro e temeroso porquanto envolto nos disfarces hipócritas de atitudes amáveis, levava a singular mulher a perquirir da própria mente, enquanto tecia sua eterna renda de crochê, aboletada em cômodo balanço, ao alpendre dos seus apartamentos, um meio eficaz de infelicitar as três personalidades que, ao seu julgamento, haviam decepado os voos de suas contumazes ambições, isto é Esmeralda, Bento José e o Comendador Barbedo. E porque se afinasse com as trevas através do ódio e da revolta, as trevas se abateram sobre ela, acudindo aos seus imoderados apelos. Capítulo 2. Ronda sinistra. Comumente, toda a personalidade humana em que se deixa absorver pelas ondas depressoras de pensamentos odiosos, ou perversos, adquire por isso mesmo, influenciações obsessoras do mundo invisível, que com ela se afinam, alimentando-lhe as tendências apaixonadas, avolumando-as, incentivando-as até mesmo ao crime, valendo-se para tanto do cabedal nefasto encontrado no campo íntimo daquele que as atrai, ao qual impulsionam com todas as forças das suas inferiores disposições. Dá-se, então, com a individualidade encarnada, o que chamaremos intoxicação mental, pois que a pessoa, a quem os próprios pensamentos maus deprimem, passará a instrumento, consciente, pois que não está desprotegida do raciocínio, tanto assim que, através deste, foi que atraiu o mal, de entidades maléficas do invisível, cujo prazer é disseminar a desordem e a desgraça no seio das criaturas, tais os homens desocupados e intrigantes das sociedades terrenas. Foi o que sucedeu à infeliz Severina Soares, que, portadora de sentimentos ainda deseducados e inferiores, deixou-se invadir pelas torrentes de sugestões utrizes de espíritos de escravos falecidos em Santa Maria, que não perdoaram a Bárbara ou a seus ancestrais os maus tratos outrora a eles próprios infligidos, como posteriormente aos seus descendentes, ou amigos, muitas vezes sem causas justificáveis. Certamente que, se o orgulhoso comendador aquecesse ao desesperado apelo da esposa, concedendo-lhe a realização dos intentos maternais, ou, pelo menos, se houvesse conduzido com atitudes mais corteses, deixando de ofendê-la e ridicularizá-la, os fatos teriam tomado curso diverso do que em realidade tiveram, inclinando-se para outra origem de execução, ou, quando nada, ele próprio ter-se-ia poupado de sabor de se considerar, mais tarde, a pedra de toque para os acontecimentos que se precipitaram em torno de sua existência, os quais se teriam realizado, oh, sim, uma vez que se achavam decalcados no plano das causas, mas que bem poderiam encontrar meios diferentes de se consumarem. Mas, homem da sua época, conquanto portador de excelentes qualidades, também se engolfava em princípios intransigentes daquilo que considerava preceitos de honra, e, não só louvava intimamente, por isso mesmo, o próprio procedimento para com as exigências da esposa, como se sentia satisfeito de havê-lo ofendido de molde a cercear-lhe novas investidas, assim se colocando, pois,
na melindrosa situação de haver provocado o ódio de Severina contra toda a estirpe ligada ao nome de Barbedo. E assim foi que, cerca de 2 meses após o derradeiro desentendimento com o marido, uma noite, depois de mortificante insônia, a que sugestões malignas presidiam, abandonou o leito, nervosa e febricitante, dirigindo-se para o quarto da filha, a quem encontrou igualmente desperta. Pediu-lhe papel e tinta e pôs-se a escrever. Percebendo, porém, Ana Maria que a mãe, que mal se desembaraçava de uma escrita, levada a efeito com a mão direita, tentava consegui-lo com a esquerda, disse-lhe: "Que fazes, mamãe? Com a mão esquerda?" interrogou, curiosa, a moça. Confiantes, porém, ambas não suspeitavam que eram habilmente espreitadas por Maria Rosa e Joanita, que desde muito as vigiavam, para o que desse viesse, uma vez que não as estimavam e como, efetivamente, era hábito entre escravos, os quais se apossavam frequentemente dos mais íntimos segredos de seus senhores, sem, contudo, jamais atraiçoá-los. "Tome-lhe", concordou a interrogada. A jovem obedeceu, mas, logo após, gargalhar atrevido, conquanto discreto, feriu os ouvidos da companheira de Barbedo. "Isto não dará o desejado resultado, mãe, afianço-te. Reconheceriam o disfarce de tua caligrafia e serias desmascarada. Conheço quem nos favorecerá os intentos sem que corramos qualquer risco, tu." "Como assim?" "Sim", confirmou, risonha. "Fábio Saboia escreverá o que desejares, pois tem facilidade de mudar de letra, quantas vezes o deseje. Odeia Bentinho, é seu inimigo pessoal e político, e, ao demais, rico, bem posto na sociedade e, não residindo em X, estará coberto de quaisquer suspeitas. Obterei dele algo neste sentido. Será arriscado um terceiro, minha filha, não, tratando-se de Fábio. É meu namorado, ama-me com fervor e odeia Bentinho." Mais alguns dias transcorridos, com efeito, Esmeralda vê chegar o esposo pálido e mal-humorado, o qual, convidando-a para uma conversa em local discreto, foi dizendo: "Os miseráveis iniciam agora ataques à minha honra pessoal. Ferem-me com calúnias diárias. Insultam-me através das colunas dos jornais, tentam ridicularizar-me com todos os remoques e apodos. Mas, compreendendo que de toda essa vil peçonha reergo-me sobranceiro, procuram atingir-me no que de mais sagrado possuo. Leia esta carta, minha querida. E anônima. Infame e asquerosa, traduzindo o caráter do autor ou autores." Impressionada, a jovem tomou o papel das mãos do esposo e pôs-se a lê-lo, empalidecendo de indignação a cada frase apresentada sob seus olhos. "Senhor Dr. Sousa Gonçalves, amigo que sou e admirador das vossas peregrinas virtudes de cidadão humanitário, glorioso abolicionista e ilustrado causídico, respeitado que o reconheço na sociedade e credor de todo apreço, desejo chamar vossa atenção para a conduta fácil e excessivamente benemerente de vossa esposa para com o simpático liberto Cassiano Sebastião, a quem ela demonstra apreciar muito particularmente, e ao qual vem cumulando de favores desde os tempos de solteira, e de quem frequentemente merece sugestivos madrigais. Cuidado, doutor Bentinho. Tendes viajado muitas vezes nos últimos tempos. Cassiano é bonito rapagão e sabemos que várias sinhazinhas por aqui têm simpatizado com suas maneiras de trovador. Oh! Que pretendes fazer diante de tal infâmia? Meu Deus! De onde partiria tão grande vileza? Proferiu a jovem senhora prorrompendo em lágrimas. Bentinho serenou-a, compassivo e terno, certo de que inimigos terríveis investiam contra a respeitabilidade da sua família, e, ao almoço, a carta fora mencionada e ecremente comentada na intimidade, afirmando o moço advogado envidar todos os esforços a fim de descobrir o seu autor e castigá-lo à altura do insulto, no que foi coadjuvado pelo sogro,
que se revelou exaltado até ao extremo de não fazer convenientemente as refeições daquele dia. É o resultado das vossas loucuras políticas, repetia o genro, agitado e pálido. Bem cedo advêm os dissabores. Minha pobre filha tassalhada em sua imaculada honra por miseráveis que vos odeiam, senhor doutor Sousa Gonçalves, a vós e não a ela, entendeis bem? Alguns dias mais e era o próprio comendador que recebia insultos em nova missiva da mesma espécie, apontando sua filha como refalsada concubina do mulato Cassiano, ao qual protegia desde os tempos anteriores ao próprio casamento, indo ao cúmulo de alforreá-lo a fim de elevá-lo em melhor situação junto ao marido e, necessariamente, junto dela. Desorientado, a despeito da certeza em que se achava da inocência da filha, Barbeiro dirigiu-se ao chalé grande, ali submetendo o pobre serviçal ao interrogatório penoso e humilhante, visto que, pensava ele, poderia o liberto, presumindo-se o sedutor graças aos predicados que lhe reconheciam, gabar-se pela cidade acerca da benevolência da jovem em seu favor, julgando-a impulsionada por segundas intenções, e, assim, provocando repugnantes murmúrios, que teriam gerado a insultuosa correspondência. Cassiano, porém, aterrado frente a tão repugnante acusação, levou a angústia experimentada até as lágrimas, rogando ao antigo senhor paciência e misericórdia, pois estava inocente de todo e qualquer pensamento ofensivo contra a bondosa senhora, a quem respeitosamente venerava como benfeitora, comprometendo-se a se pôr em campo a fim de auxiliar a descoberta da origem de tão maldosas insinuações. Efetivamente, nessa mesma noite, entendendo-se longamente com Joanita, na ocasião tornada sua mulher ordenou-lhe que, juntamente com Maria Rosa, seguisse os passos de Severina e de Ana Maria, de cuja lealdade desde muito desconfiava, procurando ouvir-lhes a conversação. Temerosa, porém, do aspecto que tomavam os acontecimentos, a ingênua rapariga silenciou quanto à espionagem sistemática que ela mesma e Rosa exerciam em torno das damas em apreço, certa que estava da interferência de ambas no caso das cartas, limitando-se a prometer obediência e fidelidade às ordens recebidas. Eis, porém, que os acontecimentos se precipitavam assustadoramente, pois que, mais 2 dias passados, outra missiva endereçada ao comendador, desorientadora e irritante por insinuar a intromissão de outra personalidade anônima, porém, conhecedora do que na intimidade de Santa Maria se desenrolava. O autor das cartas insultuosas é honra de vossa filha ou vosso próprio genro, que assim espera tomar ascendentes sobre vós outros, fazendo-se de generoso e sereno, para obter concessões pecuniárias. Não percebeis o desinteresse dele em descobrir o difamador da esposa? Convencido de que semelhante acusação só poderia partir do próprio Cassiano, que seria o único, em toda a cidade, a saber do que se passava na intimidade do lar de seus patrões, volta a Barbeiro ao chalé grande e, na ausência do genro, pretende arrancar do infeliz liberto a confissão integral da odiosa não trama que se avolumava ameaçando a tranquilidade geral. Necessariamente defende-se o liberto com veemência, uma vez que está inocente e de nada sabe, afirmando, no entanto, que se empenha na descoberta do verdadeiro culpado, afirmando-se incapaz de tão aviltante ação. Mas, excitado, virulado por insólitas quão deprimentes sugestões oriundas das trevas obsidiantes que pesavam sobre o ambiente do vetusto solar, e certo de que Cassiano mentia porque realmente estaria conluiado com o patrão, espanco desapredadamente, feriu a chicote até sangrá-lo, esquecido de que Cassiano Sebastião já não era um escravo e sim cidadão livre, a quem direitos civis protegiam. Entre mentes, o jovem advogado é cientificado do desagradável sucesso, e, aceitando-o como ato de exorbitante violência e desacato à sua própria respeitabilidade, pois confia na lealdade do liberto, desentende-se lamentavelmente com o sogro, naquela mesma tarde.
Acalorada discussão excita o ânimo dos dois homens, conquanto Bento José se conduz à altura da polida educação com que se ilustra e do respeito devido ao pai de sua muito querida esposa. O comendador, porém, fiel àquele gênio irascível que na noite do Natal de 1863 filho desejar estrangular a filhinha recém-nascida, atribuindo-lhe responsabilidades pelo passamento da esposa, e atendo-se, ao demais, arrogância indomável que desde os tempos de Dona Maria I visitava a fibra orgulhosa dos varões de sua raça, acusa, displicentemente, o marido de sua filha da autoria das malsinadas cartas, lança-lhe em rosto as dívidas, já existentes pela sua incapacidade, que se vão acumulando, assim a inércia em que se deixa permanecer ante as providências para o futuro da família, que aumentará dentro de algum tempo com o nascimento do primogênito de Esmeralda, terminando por acoimá-lo de perdulário jogador e acusá-lo de se haver unido a Esmeralda com vistas a vantagens financeiras, ao passo que iludia pobres jovens inexperientes, como Ana Maria, que nele haviam depositado ternas esperanças. E certamente o acontecimento lamentável prosseguiria até um desfecho grave se a pobre senhora, emocionando-se ao máximo, não caísse em crise nervosa alarmante, assim finalizando a violência verbal dos dois varões que tão caros lhe eram ao coração. No entanto, a conduta de Severina prosseguia pacífica e amigável à vista de toda a família, afigurando-se a todos que participava da indignação geral ante os ingratos sucessos, confortando Barbedo, reanimando Esmeralda maternalmente, logrando cativar o marido com as atitudes reservadas e humildes novamente adotadas, alvitrando medidas conciliadoras, mas, intimamente, odienta e corvejando represálias, conquanto apreensiva com o rumo que os fatos tomavam. A tensão entre sogro e genro, não obstante, continuava ameaçadora, e Bentinho, revoltado com as afrontas recebidas, instava com a esposa para que deixassem definitivamente a fazenda para residirem na metrópole, onde múltiplos deveres profissionais e sociais lhe requisitavam a permanência. Mas desejando a moça, antes de tudo, promover a reconciliação dos dois homens, detinha-se em indecisões, rogando ao esposo dilatasse o intento, porque penoso lhe seria ainda abandonar a escravatura à mercê dos antigos métodos. Terno e extremoso coração que sabia ser para com aquela que lhe merecia todas as atenções, o moço advogado condescendia, ainda que constrangido, ansioso, porém, por se libertar da opressão do sogro, a quem, todavia, continuava tributando o máximo respeito. Assim se passaram mais alguns poucos dias, angustiosos e oprimidos, quando, certa manhã, Maria Rosa entrou nos aposentos de Esmeralda, trêmula e aturdida, deixando que as lágrimas rolassem livremente diante de sua irmã Colaça. Sinhazinha, pelo amor de Deus, ouvi o que tenho a vos confessar, soluçou, nervosa e agitada. Eu seria a mais criminosa das escravas de Santa Maria se ocultasse de vós mercê a descoberta que eu e mais Joanita acabamos de fazer. Cassiano proibiu-nos passar adiante o que sabemos, até segunda ordem. Principalmente para senhor velho. Fala sem temor, Maria Rosa. Não te comprometerei, ordenou a jovem dama, algo apreensiva. E então a fiel liberta discorreu para sua querida senhora, murmurante e ansiosa, traduzindo o inesquecível padrão afetivo dos escravos africanos de outrora, os quais sabiam conduzir-se à prova de toda a discrição ante os mais graves assuntos que afetassem seus senhores. A história das cartas, sinhazinha. Eu, Joanita e Cassiano, logo de princípio, suspeitamos de Nhanhã Severina e sinhazinha Ana. Porque há muitos sabemos que nenhuma nem a outra estimaram em o Bentinho e vos mercê. Cassiano mandou-me vigiá-las noite e dia e ouvir o que conversam. Há alguns dias e noites que não pregamos olhos, procurando saber o que fazem e o que dizem. E esta noite, observando que Nhanhã Severina entrava fora de horas no quarto da filha,
Pus-me à escuta na varanda, para onde vai dar a porta do quarto da menina. E como somente as venezianas estavam fechadas, ouvi a confirmação do que já sabíamos. Nhanhã e sinhazinha Ana mandaram escrever as tais cartas. Estás louca, Maria Rosa? Contrariou a jovem, incrédula e agastada. Não ouviste coisa alguma. Não é possível. Não sabes a inconveniência do que estás dizendo. Sim, senhora, minha sinhazinha Esmeralda, tornou a negra, convicta imperiosa. Minha Severina e a filha mandam alguém escrever as tais cartas e fazem toda essa horrível intriga porque detestam vós mercê e o Bentinho por causa da riqueza de senhor velho. Ouvi minha Severina dizer a sinhazinha Ana que não escrevesse mais nenhuma carta anônima, porque está com medo de serem descobertas, e apavorada ante as ameaças de senhor velho. Disse que estarão desgraçadas, se ele descobrir a verdade. Maria Rosa, cala-te, pelo amor de Deus. Severina estima-me, é tímida e inexperiente, não se arrojaria a semelhante aventura. Finge ser amiga, mas odeia de morte a sinhazinha, desde que vós mercê veio de Portugal. Porque queria Bentinho para Ana e porque o comendador passou a riqueza toda para vós mercê, antes de casar com ela, e não quis dar um dote para Ana, conforme ela mesma, Severina, desejava. Tenho ouvido as discussões dos dois desde que minha sinhazinha voltou para casa. Ouviste? Pois meu pai agiu assim? Sim, ouvi. E a última discussão foi pouco antes das cartas. O comendador disse-lhe que sinhazinha é a única proprietária aqui, que ele mesmo ficou pobre. E ela e mais a filha pobre serão, como ele. Meu Deus! Que horrível circunstância! Fortemente impressionada, a jovem herdeira entrou a inquirir com minudências a irmã Colaça, que, fiel, tudo narrou do que sabia desde muito. E tais foram as provas lógicas apresentadas que não lhe restaram dúvidas de que, efetivamente, sua madrasta e a filha desta seriam as ínfimas autoras da mesquinha trama. E Maria Rosa prosseguiu: vá-se embora para a corte, sinhazinha. Vá sem demora. Vós mercê não conhecem a Severina. Ela é malvada e traidora, capaz de muitas coisas ruins. Mandou espancar pai Custódio, pobre velho de 60 anos, até que ele caiu morto, esvaído em sangue. E depois disse a o comendador que o negro morreu de uma febre maligna que andou por aí. Porque o comendador viajava pela corte. Vá-se embora, leve seu afilhado e a mim também, pois tenho medo dela. Que sua negra lhe servirá de rastros, de joelhos. A pobre liberta prorrompeu em pranto e Esmeralda quedou-se pensativa, como absorta em pensamentos graves e profundos. Por um instante, suores de agonia porejaram de sua alma sedenta de luz e redenção, umedecendo-lhe a epiderme qual se o pavor da morte estendesse sobre ela suas sombras implacáveis, anunciando à consciência que surgira o momento de um terrível resgate, o derradeiro de uma série dramática de reparações que a deveriam libertar do opróbrio espiritual que desde séculos contaminava sua alma originária do céu. E das profundezas ignotas do seu ser ondas de amargurosas angústias e súbitas confusões emergiram para lhe apresentarem pressentimentos cruciantes, mas indefiníveis, quais catástrofes que rondassem o ar. Levantou-se, porém. Chegou ao balcão do varandim, alongou o olhar pelo horizonte deslumbrante de luz, que os cafezais dominavam, e, fitando o azul imaculado do céu, murmurou, enquanto duas lágrimas oscilavam pelos rendilhados de suas pálpebras: Senhor Deus, tende misericórdia de todos nós. Em seguida exclamou, acariciando com fraternal ternura a cabeça negra da liberta: não podes continuar aqui, Maria Rosa. Teu constrangimento atraiçoar-te-ia diante de minha madrasta ou de Ana, e só Deus compreende o que sucederia. Temo por ti, Joanita. Retirem-se hoje mesmo, para o chalé grande, e esperem por minhas ordens. Antônio Miguel permanecerá a meu lado. Ele tem febre.
Não desejo interromper as prescrições de meu pai para o tratamento necessário, mas... O que é que vai fazer, minha sinhazinha? Ficar sem a vigilância de suas duas negras, quando o doutor não trabalha aqui, sim, o velho nada desconfia. Venha para o chalé grande também, sinhazinha, siga o conselho de sua negra. Deixe Severino e o sobrado. Não poderei abandonar meu pai assim repentinamente. Desejo antes firmar a reconciliação dele com Bentinho. Isso